Olá, eu sou o professor José de Assis, dando sequência ao projeto Carômetro. Na aula anterior, eu criei a estrutura deste projeto no Eclipse e nesta aula eu vou conectar o banco de dados. Vamos lá! Para conectar o banco de dados no Java, eu vou usar JDBC, que é um conjunto de classes e interfaces escritas em Java que fazem o envio de instruções SQL para o banco de dados. Do JDBC, eu vou usar nesta aula o Driver Manager, que é responsável pelo driver, ou seja, pelo tipo de banco de dados que eu vou estar ligando no Java, e também vou usar Connection, que é responsável por abrir ou fechar a conexão com o banco de dados. Na segunda aula desta playlist, eu criei a base de dados no MySQL Server. Eu tenho aqui as informações do meu banco de dados e o primeiro passo é obter o driver do MySQL. Para obter o driver, vamos acessar o site mysql.com. Aqui em cima em Downloads, rolando para baixo, temos aqui este link, MySQL Community Downloads. E para obter o driver do MySQL para o Java, eu vou selecionar este link aqui, Connector J. Duas observações importantes. É recomendável que a versão do driver aqui seja a mesma do banco de dados MySQL. Caso você não encontre aqui a sua versão, verifique aqui em Arquivos. E outro detalhe aqui é que ao invés de eu selecionar o sistema operacional, eu vou escolher aqui esta opção, plataforma independente. Eu quero apenas o arquivo do driver. Temos aqui duas opções, o arquivo no formato tar, normalmente usado no sistema operacional Linux, e o arquivo aqui no formato zip. Eu vou fazer aqui o download desta opção no formato zip. Aqui ele está me sugerindo criar uma conta para fazer esse download, mas tem esse link aqui embaixo. Não obrigado, apenas faço o meu download. Download concluído, vou até a pastinha. Outro detalhe importante é que você precisa descompactar esse arquivo. Botão direito do mouse, extrair tudo. Aqui dentro desta pasta, o arquivo de driver é esse arquivo jar. E o que eu vou fazer aqui é arrastar esse arquivo para dentro da pasta lib, que a gente criou na aula anterior. Sempre selecionando a opção Copy Files. Ok. Aqui na pastinha lib, agora a gente tem aqui o arquivo de driver. E para referenciar esse arquivo no Java, você clica com o botão direito do mouse em cima do driver e escolhe esta opção Build Path, Add to Build Path. Aqui em cima, a biblioteca referenciada. O próximo passo está relacionado aos parâmetros de configuração do banco de dados e também a criação de um método para conectar com o banco. Na aula anterior, eu criei aqui a estrutura do projeto e criei um pacote aqui chamado Model. Dentro desse pacote, eu criei uma classe de nome DAO e é nesta classe que eu vou criar o método que vai conectar ao banco de dados. Vamos iniciar instanciando um objeto da classe Connection. Vou usar aqui o modificador private connection com 2 N's com. Com vai ser o nome do objeto. Combinação de teclas Ctrl Shift O para ele fazer a importação desta classe connection, que é uma classe que faz parte do JDBC e é responsável por abrir e fechar a conexão com o banco de dados. E eu também vou criar aqui algumas variáveis com os parâmetros de configuração do banco de dados. Todas em modo privado. Private string driver igual.
private string URL, private string user, private string password. Esses nomes de objetos e variáveis são apenas sugestões. Você pode definir aqui qualquer nome, porém eu sempre recomendo criar nomes de variáveis que estejam relacionadas ao problema que você quer resolver. Aqui em cima, essa questão do driver está relacionada ao driver que a gente importou do MySQL Server. Aqui eu vou digitar com.mysql.cj.jdbc.driver. Muita atenção aqui, este driver com D maiúsculo. A URL vai ser o caminho para você chegar até o banco de dados. Lembrando que essas informações você obtém do seu servidor de banco de dados. Caso tenha alguma dúvida, assista novamente a aula 2. Aqui é JDBC, mysql //localhost 3306/db carômetro. JDBC MySQL é reservado do Java. Esse // é uma conexão que pode ser aqui a um servidor local, ou então aqui poderia ser um endereço IP. 3306 é a porta padrão do MySQL e db carômetro é o nome do banco de dados que eu vou utilizar neste projeto. O usuário que pode acessar esse banco de dados é o DBA e a senha é dba@123456. Atenção, todos esses parâmetros de configuração estão relacionados ao meu servidor de banco de dados a este cenário. Se você escolheu outro usuário, outra senha, outro nome de banco, você precisa modificar essas variáveis. E aqui também eu vou criar um método público, que é o método que vai ser utilizado no projeto para abrir a conexão com o banco de dados. Esse método precisa referenciar a classe connection e o nome do método vai ser conectar. Atenção, eu não usei aqui neste método a palavra void. Então este método obrigatoriamente precisa ter um retorno. Dentro aqui deste método, eu vou fazer um tratamento de exceção, usando aqui try-catch. Try, combinação de teclas Ctrl espaço. Vamos pegar aqui essa primeira opção. Isso é bem importante. O desenvolvedor ele não tem culpa, por exemplo, se o servidor queimou a fonte, ou então se alguém trocou a senha do usuário do banco de dados, ou então se o nome do banco é diferente. Então, caso ocorra alguma exceção, eu vou pedir aqui embaixo para ele me exibir a exceção, de forma muito simples aqui usando o console. Caso ocorra uma exceção, eu vou pedir para ele retornar null. Eu costumo fazer uma analogia do banco de dados com uma geladeira. Abrir uma conexão seria abrir a porta da geladeira, e caso de algum problema que você não consiga abrir a porta da geladeira, o retorno é nulo, ou seja, não conectado. Agora, aqui em cima em try, class.forName driver. Essa linha aqui se refere a esta classe connection. Usando aqui este driver, eu vou estabelecer a conexão com o banco de dados. Para isso, o objeto com que eu instanciei lá em cima é igual driver manager. Atenção, driver manager faz parte do JDBC e o único objetivo desta classe é trabalhar a questão do driver que está relacionada ao tipo de banco de dados. Ponto. Get connection URL, user, password. Ponto e vírgula, e finalmente aqui o retorno é a conexão. Vamos entender melhor este método. Dentro aqui desta camada model, que é a camada que tem acesso ao banco de dados, eu criei aqui este método público de nome conectar, e este método, quando invocado, estabelece aqui uma conexão com o banco de dados usando esses parâmetros aqui que estão relacionados ao conteúdo destas variáveis.